Bom dia, são exatamente 9h17 da manhã. Seguinte, mano. Tá ligado aqueles filmes de ação de 2015 pra trás? Genérico e clichê pra cacete, de preferência com o careca do Jason Statham. Aquele filme cheio de mentirada, roteiro ruim, massacrado pela crítica, mas que seu pai olha e fala filmaço. Aí eu fiquei imaginando, cara, como é que seria um ranking desses protagonistas que batem em todo mundo, quase nunca apanha? Aqueles protagonistas que tá buscando vingança e tudo dá certo pra ele bate em todo mundo e termina tudo bem. Essa é a minha proposta de hoje. Então vamos esquecer os personagens nível cidade, planetário, multicontinental. Hoje vai ter somente os mais realistas, de certa forma, e mais pé no chão. Se esse vídeo funcionar, eu posso fazer a mesma coisa com jogos, animes e até séries. Então é isso aí, vamos nessa! Pois o nosso primeiro candidato é ele, o Saul Goodman, que desistiu de ser advogado, Hutch Mansell do filme Anônimo. Sendo ele um ex-assassino de aluguel que volta à ativa, Hutch é especialista em combate corpo a corpo devido aos seus anos de treinamento. Ele é rápido, furtivo, certeiro e bem estratégico. Ele fica na última posição porque ele é, digamos, mais realista e pé no chão. Mesmo conseguindo lutar contra mais de um ao mesmo tempo, ele tem que apanhar muito até conseguir nocautear alguém. Por isso eu acho que em combate individual ele não consegue derrotar ninguém acima dele. Por isso que eu acho que o próximo da lista é ele, só que mais aprimorado e melhor. E eu estou falando dele, Ito, o protagonista de A Noite Nos Persegue. Pense nele como uma versão mais brutal e violenta do Hutch. Ito é basicamente um assassino de aluguel que saiu da sua organização e está sendo caçado por ela. Ito está nessa posição porque ele consegue lutar contra vários ao mesmo tempo de uma forma muito melhor que o Hutch, caindo na porrada e levando de vala vários assassinos menores. Mas no final do filme, contra alguém que é equivalente a ele, Ito tem muita dificuldade. Além disso, ele não tem grandes feitos de força e tudo mais. Ele funciona muito mais como alguém acima da média e muito brutal. Por isso que, em questão de combate refinado, ele com certeza perde pro Aquiles do Brad Pitt do filme Troia. Esse Aquiles é basicamente uma adaptação do Aquiles da Ilíada, que é um Aquiles que não tem imortalidade e é mais pé no chão. No filme, Aquiles é o guerreiro mais habilidoso e mais forte de Troia. É aquele que todo mundo chama quando dá merda. Como já é de se esperar, esse Aquiles é muito forte e muito habilidoso no corpo a corpo. Mesmo Heitor, um guerreiro muito habilidoso e formidável, não conseguiu atingir uma vez sequer o Aquiles, sendo superado e facilmente indo de vala pelas suas mãos. E o Caba é sinistro porque ele aguenta muitas flechadas antes mesmo de cair. Por isso que na porrada, apenas no corpo a corpo, ele ganha de qualquer um abaixo dele. Mas se o assunto é corpo a corpo, meus amigos, então com certeza John Wick, da série de filmes John Wick, com certeza está acima dele. Olha, eu sei, é meio esquisito que o John Wick esteja nessa posição, mas acredite se quiser, no corpo a corpo ele não é tão bom quanto os que estão acima dele. Com armamento e preparo ele sobe mais, obviamente. Mas a mesma coisa ia acontecer com qualquer um dessa lista, exceto Aquiles. Semelhantemente a outros dessa lista, John Wick foi o melhor assassino da sua organização, e posteriormente voltou da sua aposentadoria após ter o seu cachorrinho morto. E como você já deve imaginar, John Wick é extremamente bom no combate corpo a corpo. Ele é parecido na questão com o Hutch de nocautear uma pessoa não ser tão fácil assim. A diferença é que o John Wick é muito mais habilidoso e tem mais facilidade em fazer isso, improvisando com armas ou até objetos que estão no meio do caminho. Tipo matar pessoas com um lápis ou até mesmo um livro. Só que tipo assim, força bruta não é o forte dele. O negócio dele é ser resistente, porque pelo amor de Deus, o cara resistiu, ou melhor, sobreviveu a uma queda que deveria ter matado ele. O John Wick também leva muita pancada, ele é muito castigado, mas sempre volta pra briga. Ele só não morre por causa das mentiradas do roteiro. Então no quesito corpo a corpo, técnica e força bruta eu coloco ele aqui. Mas um que eu acho que é levemente superior é o Duncan, o protagonista de Polar. E novamente temos aqui um assassino de aluguel aposentado que está voltando à ativa. E a melhor forma de resumi-lo, ele é basicamente um John Wick velho. Ele foi e ainda é o melhor da sua organização, mesmo velho o cara não perdeu o ritmo. O forte dele tá aí, na estratégia e experiência. Você consegue ver que ele é um cara vivido. Mas um feito bem absurdo é que ele ficou horas sendo torturado. Mesmo esfaqueado, espancado, ele consegue fugir e matar todo mundo. E ele ainda tá forte porque ele quebra braço, pulso, assim, facilmente. Sabe qual que é o mais foda? Ele toma tiro e continua lutando. Não uma, mas 2 vezes. E o cara continua lutando e consegue simplesmente acabar com todo mundo.
esse velho tá melhor que eu, mano, isso é muito foda. Mas exatamente por esses feitos, eu não deixo ele tão muito acima do John Wick. Eu deixo ele levemente mais acima, pela experiência e pela estamina, que é um pouco melhor aqui. Porque se o negócio é porrada, então com certeza Ting, o protagonista de Ong Bak, é superior a John Wick. Superior a John Wick. O cara é um gênio do Muay Thai. O cara tem chutes, socos, joelhadas e cotoveladas absurdas. Contra lutadores amadores, o maluco se sai muito bem, praticamente humilhando seu adversário. Agora, contra um profissional, o caba também não fica pra trás não. Basicamente, durante a luta, ele se adapta ao estilo, analisando friamente os movimentos e atacando no momento certo. E é muito satisfatório ver esse caba lutando, é muito bom mesmo. Mas um feito interessante que ele tem é que só com uma joelhada ele destrói um capacete de moto. Esse efeito pode não parecer nada, mas irmão, 7 marretadas com toda a força não consegue destruir um capacete dessa forma. O capacete fica levemente danificado, mas ele não quebra, mano. Então, mano, se prepara, porque daqui pra frente já vai começar os sobre-humanos. Mas um que eu acredito que numa luta pode superá-lo é Yuri Boyka, da série de filmes Boyka, o Imbatível. Esse cara é absurdo, ele basicamente construiu toda a sua fama lutando em prisões da Rússia. E seus oponentes não são faixa preta da academia tal, são homens treinados na raça pra matar, meu amigo. E nisso o Boyka desenvolveu um estilo misto, chute alto, chute baixo, direto, cruzado, cotovelada, chute giratório, etc. E categoria de peso basicamente não existe em suas lutas. É gente maior, mais pesado que ele, não importa, ele cai na porrada e o miserável ganha. Até mesmo contra 2 lutadores profissionais ele não faz feio, ele ganha dos 2 e consegue lidar com eles. Por isso que eu acho que numa luta, por mais que John Wick seja bem habilidoso, ele ia apanhar pelo Yuri Boyka. Entretanto, eu acho que ele não ia tancar Tiger Shan, o protagonista do filme O Homem do Tai Chi. Tiger Shan é um praticante da arte marcial milenar Tai Chi, e ele é muito bom nisso. O problema é que ele tem uma certa inclinação pro mal, por mais que ele tenha princípios que tentem barrar isso. Mas em certo momento ele se envolve com uma organização criminosa que monta lutas clandestinas e ele vira o principal lutador. Durante o filme ele enfrenta todo tipo de artista marcial profissional. Detalhe, são lutadores de todo mundo, de muitos estilos diferentes: judô, boxe, karatê, tudo que você imaginar. E lutando de forma violenta e sem se conter, ele dá porrada em todo mundo, parceiro. E ele ganha desde campeões mundiais a até mesmo assassinos russos. E não teve nem luta, parceiro, porque de primeira o Shen quase matou ele. Em um 2 contra 1, esse cara também é impressionante. No começo ele tá meio mal porque ele não quer machucá-los de fato, mas depois parece que o Satanás possuiu o corpo dele, e o maluco sola 2 lutadores profissionais ao mesmo tempo. É pirueta, é chute, nossa, é uma confusão. Mas o bagulho mesmo tá no final, quando o Keanu Reeves, ou melhor, o Donaka, fala: agora eu e tu, seu filho da puta. E o Donaka, além de ser o chefe da organização, é um dos melhores lutadores do mundo. O caba senta o cacete nele sem dó, bicho. E ele é forte para arremessá-lo a metros de distância. O mais humilhante é que o Donaka mal sentiu seus golpes, mesmo com toda a sua força. Ele sorria e dava risada. Realisticamente falando, o Shen não tinha chance nenhuma. Mas do nada, é sério, do nada, ele tira poder meio que do chi dele, a sua energia vital. Ele dá um 360 e dá um Hadouken. O Donaka vai lá pra puta que pariu. E ele morre, tipo, dá um piripaque nele e o cara vai de vala, mano, assim. Puta mentirada, mas é muito bom, cara, muito bom. E já estreando aqui com os sobre-humanos, porque de fato são sobre-humanos, mesmo que oficialmente sejam humanos comuns, temos aqui o Rama, o protagonista do filme The Raid. Os vizinhos botaram um gospel aqui pra tocar, eu espero que você não se importe, viu? Mas enfim, na trama, Rama é um policial novato que em uma operação ele entra em um prédio de 15 andares cheio de criminosos. Mas em certo momento o prédio é fechado e o chefão do crime de lá oferece uma recompensa pela cabeça dos policiais. Com isso, Rama e seus parceiros têm que lidar com um enxame de criminosos. E Rama é um lutador profissional da arte marcial Silat, que inclusive é uma luta bem complexa. E o caba é bom de porrada no individual, derrotando bandidos desarmados e até mesmo bandidos de faca e bastões. No primeiro filme, além de lutar contra 2 ao mesmo tempo com muita maestria, ele dá uma joelhada tão foda que derruba o cara e quebra a porta. E na mesma cena ele rachou um pilar de concreto usando a cabeça de um homem. Mas é somente no segundo filme que ele realmente fica absurdo. Rama literalmente enfrenta 15 homens ao mesmo tempo. E, incrivelmente, ele deita todo mundo na porrada, não sem danos, mas consegue. E apenas o seu aquecimento na prisão, apenas com uma sequência de golpes, Rama literalmente racha a parede da sua cela.
Mais tarde, ele quebra a perna de um homem apenas torcendo casualmente. Mas é na reta final que ele se prova simplesmente absurdo. A começar que ele desvia de uma bola de beisebol em altíssima velocidade. E isso não é lento não, meu amigo, não subestime. E nessa mesma luta, claro, 2 contra 1. Um com taco de beisebol e a outra com 2 martelos. Sendo estes 2 assassinos profissionais. E mesmo levando pancada e sendo castigado, ele leva uma de vala e brutalmente finaliza o outro com um fatality bem aplicado. E literalmente 20 segundos depois já tá batendo de frente contra outro assassino profissional. E aqui de novo ele leva facada, leva pancada e continua lutando e com vantagem. O detalhe que muda tudo é que literalmente ele está lutando o dia inteiro, sem descanso. Ah, e ele caiu de 2 andares. Ficou meio machucado, mas se recuperou rapidamente. Pois é. Esse cara é sobrenatural, meus amigos. Mas olha só quem eu coloco acima dele. Sim, Lee, o protagonista do filme Operação Dragão. No filme é dito que Lee forjou um corpo quase imbatível ao longo de anos de treinamento. Mesmo que seja um monge, Lee sabe usar suas técnicas para matar. Além de conseguir se infiltrar em uma base sem ser detectado, Lee quebra pescoços sem a alavanca dos braços, e a mesma coisa com golpes diretos, como também é especialista em pontos de pressão, acertando olhos, garganta e queixo. E em sua luta final contra o Han, o Vega da Shopee, Lee desvia com facilidade de golpes de lança, e seu chute é tão poderoso que arremessa o Han a pelo menos 10 metros de distância. Mas um de seus melhores feitos foi bater de frente contra Bolo. O caba nocauteava profissionais com poucos golpes, como também os apagava com uma cabeçada. E ele quebrava espinhas simplesmente comprimindo as pessoas. Esse chinês é perigoso. Mas você acha que o Lee vai arregar? Vai nada, rapaz. Ele encarou e conseguiu pressioná-lo. Lee facilmente desviava de seus golpes e conseguia contra-atacar. E no final venceu a luta, praticamente humilhando seu oponente, que não teve chance alguma. Não só isso, mas em sua luta contra Ohara, Lee meteu o cacete nele, facilmente o finalizando com um chute reto que o tirou de combate. Sendo Ohara um homem capaz de quebrar 6 placas de concreto facilmente. E em 2 contra 1, Lee é mais habilidoso e até melhor do que o Rama. Com poucos golpes, Lee nocauteia um por um, alternando entre um e outro sem problemas. E no vários contra 1, Lee se prova superior a qualquer um abaixo dele. Só lembrando que são todos lutadores profissionais, tá? Ele vai só no e derruba todo mundo. Lee é absurdo, mas dá pra ficar ainda mais interessante. Pois acima dele eu coloco nada menos que Jason Bourne, do filme e dos filmes posteriores Identidade Bourne. A própria Universal descreve ele oficialmente como uma arma de 30 milhões de dólares, sendo o agente letal e principal do governo dos Estados Unidos. O cabo é tão brabo no corpo a corpo e na força bruta, que ele apagou um lutador com um direto de esquerda, assim, fácil e rápido. Em seu universo, ele é praticamente um super soldado. É dito que ele bateu todos os recordes das forças especiais. E as forças especiais têm um treinamento muito amplo de combate. Não é pra ser bonito, é pra ser bem versátil e funcional. E ele superar todos os recordes disso é absurdo. Não somente no corpo a corpo, mas também no mental. Eles aprendem infiltração, técnicas, idiomas e muito mais. Jason Bourne tem tudo isso e, claro, é superior. Exemplo disso, Jason Bourne nocauteia 2 policiais em 4 segundos. Ele consegue fazer isso mais de uma vez, mesmo desarmado, e derrota 2 policiais com um braço, enquanto com o outro carregava uma garrafa de vodka. É muita mentirada, bicho. Uma coisa interessante sobre ele é que nesse universo os agentes são mandados para caçar pessoas, qualquer pessoa que seja alvo do governo. Jason Bourne é o cara que caça esses agentes. Em uma luta contra um agente altamente treinado, Jason Bourne, primeiro que John Wick, usava uma caneta como arma, e na sequência o desmaia sem problemas. Em uma perseguição de carro, estando dentro de uma viatura, Jason Bourne sofre um acidente terrível. O carro não só capota, ele fica em frangalhos. Isso é mortal para qualquer ser humano, mas não para Jason Bourne, que sobrevive praticamente sem danos. E o miserável também, ele cai de uma altura que, pelo amor de Deus, e o caba sobrevive sem danos. É sério, ele se levanta e fica tipo, caramba, que pouso, hein? Ele também aguenta uma anilha de academia sendo jogada nele. Na sequência, quebra a perna da cadeira para usar como arma e ainda derrotava um agente treinado. Como se já não fosse o bastante, ele resistiu e sobreviveu ao epicentro de uma explosão. Sim, ele não ficou surdo, não ficou queimado e se levantou como se tivesse caído da escada. Posteriormente, ele luta contra esse mesmo agente, sendo dito como o mais forte e o mais habilidoso que ele já enfrentou. E o Jason Bourne provou que é muito bom em improvisar, usando tudo no cenário como arma.
e no fim finalizava ele usando uma toalha. Pois é. E para finalizar, no terceiro filme, ele é enviado para simplesmente acabar com uma geração inteira de agentes da CIA. Sabe qual é o melhor? Ele não perdeu uma luta. Então sim, meus amigos, esse cara vale 30 milhões. Mas tem um que com certeza vale mais, e este é John Rambo, o protagonista do clássico Rambo. Acredite se quiser, mas Rambo é mais impressionante que todos dessa lista até então. Para começar, Rambo tem sentidos aguçados, pois consegue perceber uma cobra rastejando atrás dele. Enquanto usavam visão noturna em uma caverna mal iluminada, Rambo usava somente os olhos que tem desde que nasceu. Em picos de raiva, ele derrota 2 soldados russos com extrema facilidade. Em uma luta que estava praticamente perdida, em um acesso de raiva, ele novamente vira a luta. Usando somente um cipó, ele quebra o pescoço de um homem. E usando somente as mãos, ele arranca a garganta de um homem. E claro, ele consegue lutar contra mais de um ao mesmo tempo. E maiormente que sua força, somente sua resistência. É afirmado que Rambo foi treinado para ignorar a dor e superar o tempo, ou seja, calor e frio. E isso é verdade, porque enquanto estava sendo caçado, ele estava numa área montanhosa muito gelada. E o maluco estava vestido com trapos nesse ambiente tão gelado. E no terceiro filme, ele aguenta correr e lutar por horas em um deserto escaldante. E como não podia faltar, ele resiste e sobrevive a uma queda que com certeza mataria qualquer um que tá assistindo. Ah, mas ele caiu em uma árvore, os galhos amorteceram a queda. Ah, meu amigo, não seja tão inocente. Pois você que ficaria literalmente todo quebrado e de cadeira de rodas, Rambo chega até o fim do filme com danos mínimos. Mas isso não é nada, porque Rambo tomou um choque tão forte que afetou a energia de um acampamento inteiro. E no final ele tava tipo, carai bicho, que lombra. A mesma eletricidade que matou um homem em pouquíssimo tempo. Mas isso não supera a uma explosão que varreu todo o ambiente ao redor. Mesmo a onda de choque o atropelando, o caba sobreviveu e resistiu. E ele é tão rápido que consegue sair da mira de um disparo rapidamente. E tudo isso sem composto V e soro do super soldado. Simplesmente absurdo. Agora a gente chega nos top, porque meu amigo, em um corpo a corpo, Danny, o protagonista de Cães de Briga, poderia superar o lendário Rambo em uma luta corpo a corpo. Desde pequeno, Danny foi criado para ser uma arma mortal, e conseguiram. Se a sua coleira, que o deixa dócil, for tirada, ele se transforma. Ele consegue levar de vala um homem bem maior que ele, com golpes insignificantes em sua garganta. E contra múltiplos oponentes, o maluco é uma fera. Com poucos ou só com um golpe, ele derruba uma pessoa instantaneamente, e o punho de uma pessoa normal se quebra ao atingi-lo, além dele arremessar pessoas como se fossem bonecos. E olha só que legal, seus sentidos são aguçados. Pegá-lo por trás de surpresa? Boa sorte, meu amigo. E um feito muito foda é que ele desvia de balas, e com um chute empurra uma mesa pesada contra um homem. Contra figurantes é fácil, mas contra múltiplos oponentes treinados, aí o negócio muda. Mesmo sendo brutalmente linchado e espancado por eles, Danny consegue se reerguer e se mostrar superior, mostrando que o martelo da justiça é unissex. E nessa mesma luta, apelaram dando armas para seus oponentes. Só que nem isso adiantou, ele desceu o cacete em todo mundo facilmente. E com maestria, dominou todos ao mesmo tempo, mesmo que seus oponentes sejam muito acima da média. E mais pra frente no filme, o carro que ele estava capota. E um acidente desse nível, meu amigo, é caixão pra qualquer um. Mas não pra ele, que sai completamente intacto. Mas é na reta final que ele usa tudo de si, e isso é lindo. É uma porradaria desenfreada, bicho. Ele derrota pessoas comuns como se fossem nada, cara. E contra o seu semelhante, eles trocam socos que arrebenta com as paredes. E após vencê-lo, ele consegue arrancar um lustre do teto apenas com a sua força. Tudo isso para somente se reencontrar com seu chefe e o derrotá-lo, mas quebrando o ciclo de ódio e sendo adotado pelo Morgan Freeman. Que delícia. Agora já era, meu amigo, a gente chegou nos monstros. O que na minha opinião, respeitando a proposta de 100 poderes, filme de pai, o segundo lugar vai para ele, Raizo, o protagonista de Ninja Assassino. Raizo é o queridinho do clã Ozuna, um clã milenar, veja só, de ninjas assassinos. E nesse clã, Raizo não aprendeu somente as artes marciais. Ele afirma que ninjas como ele têm olfato e audição aguçada. O que se prova verdade, porque mesmo vendado, ele consegue solar outro ninja. Além de conseguir mandá-lo para muito alto somente na força física. Uma técnica de seu clã que também é muito apelona é que ele pode se curar. Ao se concentrar controlando sua respiração e meditando juntamente com símbolos de mão, Raizo consegue literalmente se regenerar de ferimentos, e o melhor, sem cicatrizes.
E como já é de se esperar, Raizo é muito rápido, interceptando ataques de outros ninjas muito rapidamente. O superando fisicamente, Raizo os arremessa usando somente chutes. Raizo é tão habilidoso que ele consegue lutar contra vários ninjas ao mesmo tempo, todos com treinamento especial e habilidades praticamente sobre-humanas. Tudo isso enquanto ele mesmo é gravemente ferido, sobrevivendo somente pelas suas técnicas de cura e a sua alta resistência. Contra figurantes comuns, a luta chega a ser muito injusta. Raizo é tão rápido que consegue tirar a vida de uma pessoa mais rápido que os olhos podem ver. Mesmo com tiros efetuados em um lugar bem apertado, Raizo ainda assim consegue acabar com todo mundo sem ser visto, literalmente saindo das sombras. Se fisicamente ele já é um monstro muito rápido e forte, com as suas armas ele é ainda mais letal, sendo proficiente com espadas, facas e kusanages. E combinando sua força junto com as suas shurikens, ele consegue perfurar um carro blindado. Mas na reta final do filme, Raizo em seu prime acabou com uma legião de ninjas, tão treinados quanto ele, mas não tão fortes e não tão bons. Ele desvia de shurikens, ataques de espada e kusanages, e é assim que ele acaba com todos os seus irmãos, entre aspas. Ele desafia seu antigo mestre e causador do seu sofrimento pro X1. A luta começa pendendo mais pro lado do mestre, mas gradativamente Raizo mostra que é tão bom quanto ele. Mesmo que ainda receba danos, Raizo consegue se sair muito bem. E no final, quando tudo parecia perdido, Raizo aprende a técnica mais forte de seu clã. Raizo aprende o Passo das Sombras. Uma técnica que literalmente você se mistura com as sombras, assim se teletransportando. E com essa técnica, ele consegue sua vingança, eliminando seu mestre e literalmente exterminando seu clã. E em primeiríssimo lugar, eu coloco ele, Toshiro Kuroda, o protagonista de Reborn. Em uma de suas sinopses oficiais, Toshiro é descrito como sendo um super soldado. E dentro do filme, é sutilmente dito que ele é mesmo, que ele é diferenciado, ele foi treinado de uma forma meio especial, por assim dizer. Ao se rebelar contra sua própria organização, Toshiro é caçado pelos maiores assassinos do Japão. Mesmo em uma rua repleta de assassinos, ele deita todo mundo na porrada, com poucos ou apenas um golpe. Ele sempre está de guarda alta, o cara é brabo. E um diferencial muito foda é que ele explicitamente desvia de tiros. Ele é explicitamente mais rápido que o atirador e a bala. A prova cabal da sua velocidade de reação foi ele ter desviado de tiros de sniper. O cara vai de peito aberto e desvia de tudo. Mas um de seus grandes feitos dentro do filme, ele sozinho mata 200 mercenários dentro de uma floresta. Sim, sozinho ele mata 200 homens. O comandante até ordena para seus soldados não usarem armas de fogo, porque não funciona com ele, é dito isso. O cara desvia de tiros até de costas, meu amigo, pelo amor de Deus. Ele até consegue eliminar um mini super soldado. Não subestime, esse moleque é muito forte e muito habilidoso. Ele conseguiu eliminar um soldado treinado muito facilmente. Mas contra o Toshiro ele não tancou, virando um moleque normal pra ele. Então você entende que no início do filme, quando ele elimina vários soldados dentro de um mercadinho e dentro de uma cabine telefônica mega apertado, ainda assim ele conseguiu dominar a situação e eliminá-la, não significaram nada pra ele. Ele vai de peito aberto e torna tiros inúteis, e no final ele consegue eliminar outro super soldado como ele, mostrando uma técnica e uma força bem superior à dele. E no final, ele encara o seu antigo chefe e mandante, o confrontando pelas merdas que ele fez. Mas o seu chefe, de alguma forma, ele tem meio que um superpoder. Através da sua voz, ele consegue fazer meio que uma hipnose, deixando o Toshiro em um estado de transe, paralisando seu corpo e mente e permitindo uma aproximação. Mas Toshiro consegue superar esse poder e elimina seu chefe. Mas isso não impediu dele ter tomado um golpe fatal em seu pescoço, o que certamente o levou ao colapso. Mas posteriormente vemos no final do filme que não, ele sobreviveu de alguma forma. O cara é foda, patroa. E aí, meus queridos, o que vocês acharam do vídeo? Cara, esse vídeo aqui deu um certo trabalhinho pra fazer, viu? Rapaz, não foi moleza não. Mas foi legal, é a primeira vez que eu faço isso com personagens mais pé no chão. Achei legal, gostei. Mas quem que você acha que ficou faltando e em qual posição ele estaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Porque, mano, é muito filme de ação, é muito filme de pai, tá ligado? Aquele filme que seu pai olha e fala, aê, isso que é filme bom. Sei lá, um filme genéricaço do Arnold Schwarzenegger, do... cara, qual que é o nome dele agora? Ah, lembrei, Sylvester Stallone e Jason Statham. É praticamente o trio dos filmes de ação genéricos. É muita coisa, mano, mas eu tentei colocar os mais famosos e os que eu conhecia.
E claro, os mais interessantes pro ranking, porque senão ia ficar muito repetitivo, né? Se fosse só um monte de filme de ação genérico, porque senão todo mundo ia ficar tipo na posição do John Wick pra baixo. John Wick pra baixo ou pra cima. Mas é isso aí, mano. Eu quero muito saber o seu feedback pra esse tipo de vídeo aqui, tá? E é isso aí, mano. Vou ficando por aqui. Eu sou o Yoshi e até o próximo vídeo. Falou! E aí? E aí?